Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 5 de setembro. Comemora-se hoje o Dia da Amazônia e também o Dia da Juventude. Queremos, nesta oportunidade, parabenizar a todos os jovens e dar um conselho para você que é jovem, está vivendo na fina flor da juventude. Se você está sendo tentado a ser usuário de qualquer droga, seja lícita ou ilícita, pense antes de você entrar nesta fria ou neste beco sem saída. A droga é um caminho sem retorno. Quantos jovens estão perdendo as suas vidas por causa das drogas? Hoje estaremos ouvindo a conclusão da mensagem ministrada pelo pastor Jamerson durante a 7ª Conferência Teológica realizada de 27 a 29 do mês de julho em nosso templo. E ele hoje estará concluindo esta palavra que eu acredito será muito importante para você que deseja conhecer e saber como Deus age, como Deus trabalha, como Deus realmente dirige o universo, as nossas vidas, enfim, Ele tem um plano e um projeto para cada criatura. Gostaríamos nesta hora de convidá-los para que juntos oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós estamos iniciando mais um programa, a Opção para a Vida, que Tu se digne de abençoar a cada telespectador e que Tu se instrumentalize de toda esta mensagem na conclusão desta palavra para abençoar dezenas, se não centenas e milhares de telespectadores. Nós Te rogamos estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Jamerson. Surpreende com a demora dos discípulos em recorrer justamente às Escrituras para encontrar o lenitivo que eles procuravam para os seus sofríveis corações. E Jesus diz assim no versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Em outras palavras, seria como que se o Cristo estivesse dizendo: como vocês estão demorando a associar as profecias proferidas ao longo dos séculos ao meu respeito com os acontecimentos que agora vocês estão testemunhando. Quem sabe Jesus estivesse se referindo a momentos em que ele esteve, por exemplo, ensinando publicamente aos discípulos acerca da sua morte e da sua ressurreição, para que quando finalmente ele morresse e ressuscitasse, eles estivessem em paz. Ora, irmãos, houve um dos discursos do Senhor Jesus em que ele disse assim: então lhes disse Jesus: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor das ovelhas, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Em outro discurso ele diz assim, João capítulo 16, verso 32, eis que vem a hora, e na verdade já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e vocês me deixarão só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas, perceba que coisa interessante, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Com essas palavras, Jesus estava obviamente antecipando aos discípulos de que é verdade, ele tomaria do cálice oferecido pelo Pai, ele subiria ao Monte Caveira, ele sangraria na cruz, mas também seria verdade dizer que ele ressuscitaria. Só que a dor era por demais grande, ao ponto de fazer com que os discípulos não conseguissem analisar dessa maneira. Versículo 26, Jesus deixa isso ainda mais claro, dizendo: porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
Em outras palavras, será que vocês não conseguem lembrar tudo aquilo que lhes fora ensinado? Existem vários trechos que comprovam que Jesus deveria caminhar até o Gólgota, que Jesus deveria caminhar até a cruz. Um dos mais emblemáticos é João capítulo 3, quando no final daquele diálogo com Nicodemos, Jesus diz assim: e do modo porque Moisés foi levantado no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus diz que importava que o Filho do Homem fosse levantado, Jesus fazia menção a quê? Ao madeiro, ao lenho, à cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Em Mateus capítulo 12, a partir do 39, ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Que coisa linda, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Portanto, à luz das escrituras hebraicas, das escrituras veterotestamentárias, Jesus estava fazendo menção à sua morte e, consequentemente, à sua ressurreição. E para tornar isso ainda mais claro, para provar que efetivamente este livro maravilhoso é suficiente como norma de regra de fé e prática para todos nós, Jesus passa a provar escrituristicamente, desde o Antigo Testamento até aquele momento, que de fato as escrituras diziam respeito ao ser glorioso dele. Versículo 27, ele diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que ratifica o nosso cânon do Antigo Testamento, não é? Desde Moisés até os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu fico imaginando como Jesus estava expondo o Antigo Testamento. Devia ter sido qualquer coisa maravilhosa, hein, irmãos? O calcanhar ferido, segundo os doutrinadores, tem a ver com o fato de Jesus sangrar por nós na cruz do Calvário. Mas a cabeça da velha serpente fora pisada. Ele triunfou na cruz de todo principado e potestade. A cédula que nos era contrária foi por ele transfixada, colocada lá na cruz, de modo que no sacrifício dele nós encontramos vida e vida em abundância. Será que acerca de Moisés, Jesus não estava citando, por exemplo, Gênesis 2,15, que fala a respeito dessa promessa maravilhosa? E será que ao longo da sua exposição das Escrituras, Jesus não disse assim: vocês não lembram que o Cristo é o profeta de quem Moisés se referia, quando em Deuteronômio ele disse assim: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. E Jesus continua caminhando nas Escrituras e quem sabe ele não tinha dito: será que vocês não lembram que o Cristo seria o príncipe da paz, a respeito de quem Isaías fazia menção? Será que Jesus expôs para ele Isaías capítulo 9, verso 1, verso 2, que texto lindo: mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na região do vale da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. E Jesus continuava caminhando pelas Escrituras. Quem sabe ele chegou até Isaías 61, dizendo assim: vocês não lembram que o Cristo é a glória de Israel e a esperança dos gentios? Será que Jesus fez menção ao texto maravilhoso que ele leu na sinagoga, em hebraico, que dizia assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. Será que vocês não lembram? Será que Jesus conclui assim o seu sermão, dizendo que o Cristo deveria ser tão poderoso, assim como o Pai? Será que Jesus reitera aquilo que outrora lhe disse e que foi eternizado lá no Evangelho de João, quando está escrito assim: eu e o Pai somos um? Aquele que caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia,
aquele que não tinha parecer nem formosura, que olhando qualquer de nós para ele, nenhuma beleza haveríamos de ver, de modo a desejá-lo. O Nazareno, o filho do carpinteiro, que até os 30 anos de idade caminhou na obscuridade, mas em 3 anos revolucionou todo o mundo, porque Ele é o Senhor de todo o mundo, de todo o universo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Jesus, portanto, prefere comissionar as Escrituras Sagradas como principal meio de graça na proclamação do seu reino, na revelação da sua pessoa. Ele poderia ter se revelado aos seus discípulos naquele momento de qualquer forma, mas aprove a ele fazer isso através das Escrituras. Por quê? Porque a Escritura é suficiente. Este princípio já havia sido tratado por ele desde muito. Na verdade, ele só ratifica aquilo que nós já sabíamos através dele, quando dizia assim: respondeu-lhe Jesus, Mateus 22, errais em não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa através da palavra, o poder se manifesta através dela, ele é proclamado, ele é percebido, passa a implicar sobre as nossas vidas. E o próprio Jesus, em outra oportunidade, falou assim, João capítulo 5, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele testemunhou dele próprio através da palavra. A palavra de Deus, portanto, é a revelação máxima do ser de Deus para o homem. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação, nós encontramos nela. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é o árbitro inalienável do nosso coração. Ela é o fiel da balança. Ela é o crivo por meio do qual nós amealhamos se efetivamente fomos transportados do império das trevas ou não, se de fato somos uma nova criatura ou não. É através da palavra que nós proclamamos a plenos pulmões, a quem quer que seja, que efetivamente nós somos coluna e baluarte da verdade sobre a face da terra. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação do homem, desde a fé até a vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. É isso que nós encontramos em Westminster. Portanto, a Bíblia Sagrada é suficiente para a salvação do homem e para a manutenção da sua vida piedosa. Ora, irmãos, a palavra de Deus é tão preciosa que a partir do momento que ela se faz compreender, tudo mais perde o brilho. Ela passa a ser a nossa joia de grande valor. Nós vendemos tudo o mais que possuímos só para comprar este campo aqui, não é verdade? Tudo mais passa a ser acessório, e só a glória que da palavra emana se torna o ponto mais alto das nossas vidas. Fora justamente essa experiência gloriosa que os 2 discípulos a caminho de Emaús tiveram. Perceba, versos 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco. Há um louvor tão bonito que torna isso tão belo, assim como o belo é na palavra, não é? Fica, Senhor, fica conosco. Por que será que eles queriam que aquele estranho até então permanecesse? Por que será que eles queriam que aquele homem que até então eles nunca haviam visto, pelo menos não até agora, no entendimento deles, porque eles queriam que ele permanecesse? Porque a palavra de Deus possui esse poder, irmãos, de tornar tudo mais belo, de tornar tudo maravilhoso. O coração outrora entristecido agora começa a encontrar refrigério. A palavra tem esse poder. E eu quero acreditar que os próprios discípulos teriam preferido isso ou não. Será que não foi glorioso? Será que não foi um deleite para as almas daqueles homens a exposição de todo o Antigo Testamento pelo Todo-Poderoso? Que homens tão aventurados foram os discípulos no caminho de Emaús. Porque eu quero acreditar que pouquíssimos, quiçá apenas eles 2, tiveram a oportunidade de ouvir dos lábios do próprio Deus a maneira como ele se apercebe em sua própria palavra.
fica conosco, Senhor, permaneça um pouco mais. Eles queriam mais de Jesus, eles queriam mais da sua poderosa palavra. Tanto é que a desculpa que eles dão é de que a viagem se tornaria perigosa. O dia declinava, os salteadores estavam no caminho. Mas no momento, dando um salto aqui na minha exposição, que eles finalmente reconhecem a Jesus e compreendem tudo o que estava acontecendo, eles não temem a mais nada. Eles fazem a viagem de volta no mesmo instante, os mesmos 11 quilômetros. Por quê? Porque a palavra propicia isso. A mesma palavra que leva um missionário à janela 1040 hoje. A mesma palavra que leva os nossos filhos até a Amazônia legal hoje. A mesma palavra que ainda leva o seminarista até o sertão nordestino hoje. A palavra tem esse poder. E nós amamos proclamá-la. Nós amamos expandir o reino através dela. Nós amamos manifestar a glória de Emanuel quando ela é genuinamente pregada. Esse é o nosso legado. Nós somos o povo do livro. E não importa quais obstáculos se levantem, 11 quilômetros à noite, eles não são nada, se o objetivo é compartilhar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando eles finalmente estavam à mesa, algo extraordinário aconteceu. Versículo 30. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, deve ter sido inefável, irmãos. Você vai ler todos os compêndios de teologia. Você vai lutar para ter um vocabulário que ao menos lhe sirva para somar 2 frases, para que com elas você possa falar de Jesus. Mas nem o homem mais inteligente de todo mundo, quiçá o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, teria condições de colocar em palavras a visão que aqueles homens tiveram com base nesse versículo 30 aqui. Porque isso aqui é muito peculiar ao mestre. É muito próprio ao ser glorioso dele. Acho que nunca mais ninguém vai partir um pão assim como ele partia. Até nesse gesto tão singelo, ele demonstra claramente, de uma maneira apoteótica, cristalina, que ele é sim o poderoso cosmocrator, o governador de todo o universo, o todo-poderoso. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então, versículo 31, se lhes abriram os olhos, e eles o reconheceram. Eu quero acreditar que um dia os nossos olhos também o verão, assim como ele é. Por enquanto, nós estamos divisando como que por um espelho, mas um dia os nossos olhos, não outros, os nossos olhos o verão assim como ele é. E essa visão definirá o que no meu entendimento é o céu. O céu não é o que é porque lá nós não vamos mais chorar. O céu não é o que é porque lá não haverá mais qualquer pesar. O céu é efetivamente o que é porque Ele está lá. E os nossos olhos o verão, irmãos. Os nossos olhos o verão. A palavra outrora pregada literalmente ganhou vida, porque perante aqueles 2 discípulos que caminhavam e finalmente chegaram a Emaús, o verbo se fez carne, tornou-se histórico, revelou-se. E os discípulos obviamente ficaram maravilhados ante a visão gloriosa do Cristo ressurreto. Meus irmãos, que visão gloriosa! Que homens bem-aventurados pelo que viram. Eles viram o Rei. Os seus olhos contemplaram o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí fica fácil, né, irmãos? Porque no momento vem o versículo 32 e eles dizem assim: finalmente. E disseram um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Mas sabe o que é mais belo quando nós analisamos o versículo 32? É que mesmo nos dias atuais, através de ferramentas imperfeitas, assim como eu e você, quando a palavra de Deus é genuinamente exposta à luz do Espírito Santo, o nosso coração também arde. Seu coração já ardeu ao ouvir uma exposição das Escrituras? O meu sim, inúmeras vezes. E por que isso acontece? Com a palavra, os poderosos reformadores do século XVI, quando a palavra de Deus se encontra aberta,
E quando um homem santo se encontra de pé, expondo esta palavra de uma maneira genuína e graciosa, que se cale toda a terra, porque Deus vai falar. Porque um homem santo, pregando genuinamente a palavra de Deus, quando prega, a voz que a sua assistência ouve não é a voz do homem, mas é a voz de Deus, é a vox Deum, é a voz do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o nosso Deus se revela a partir da sua palavra. Ele é conhecido e manifestado através da sua palavra, ele é glorificado em sua palavra. São as palavras dele que dão testemunho acerca dele. As Escrituras testificam acerca do seu ser glorioso. É por isso que nós devemos voltar cada vez mais à palavra. Ela sim deve ser, irmãos, o leme que governa a nossa vida, porque a palavra sim é suficiente. É suficiente. E quanto a isso, não há dúvidas. Portanto, com isto eu encerro. É missão da igreja suscitar a doutrina maravilhosa da autoridade e da suficiência das Escrituras em nossa geração. Uma das crises, acredito eu, enfrentada pela nossa igreja nos dias atuais, é o produto do enfraquecimento das Escrituras como regra de fé e prática para a nossa igreja nos dias atuais. Por quê? Porque se a suficiência da Escritura é prejudicada, consequentemente a autoridade do pregador também é. E um homem sem autoridade, dada pela palavra, não pode fazer absolutamente nada. O Hernandes Dias Lopes, reverendo presbiteriano, torna isso magistral quando diz: Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Talvez seja por isso, pelo fato desse enfraquecimento, que o púlpito paulatinamente deixou de ser uma plataforma superior, o leme que governava o mundo e que outrora refugia em glória, e hoje deriva à procura de novos timoneiros. Por quê? Porque nós precisamos resgatar uma visão mais apaixonada da importância da palavra de Deus e da pessoa do pregador. Um poderosíssimo congregacional do século passado, que pregava lá em Westminster, dizia assim: para mim, a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual um homem pode ser chamado. E ele dizia: se o evangelho de Jesus Cristo é a maior necessidade do homem, o pregador do evangelho é a pessoa mais importante do mundo. Se o seu coração ainda arde, meu irmão, quando você pensa acerca das Escrituras, não se engane, muito provavelmente Deus também tenha te convidado para esse mistério maravilhoso de denunciar o pecado, edificar os santos e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, chegam para o Martin Lloyd Jones, que é o homem quem pensa essas frases maravilhosas, e perguntam assim para ele: valeu a pena ter desistido da medicina para se tornar um pregador do evangelho em tempo integral? Você encontrou de fato a suficiência que você tanto procurou ao longo de tantos anos de ministério neste livro aqui? E o homem responde assim: eu não desisti de absolutamente nada, pelo contrário, eu recebi tudo, porque conto como a mais alta honra que Deus possa conferir a qualquer homem o fato dele ser chamado para ser um pregador do evangelho. E por que esse homem pode dizer isso? Porque ele finalmente compreendeu que a palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de inovações, irmãos. Nós não precisamos ficar aqui entretendo vocês com pesquisas para tentar aferir o que efetivamente vocês querem ouvir, o que está na moda. Não, porque a palavra é suficiente. Basta que nós venhamos a nos colocar de pé de uma maneira santa sobre a plataforma sagrada, com a palavra aberta diante de nós, e Deus haverá de falar. E a voz de Deus é infinitamente mais sublime que qualquer coisa que qualquer homem possa prometer a você.
Nos dias atuais, nós estamos muito preocupados com marketing, não que o marketing não seja importante, porque ele é. Nos dias atuais, nós estamos muito preocupados com estratégias. Estratégias são importantes, é claro que elas são, mas o marketing não é um fim em si mesmo. E as estratégias de divulgação também não são um fim em si mesmo. O que é que efetivamente traz as pessoas até a congregação? O que é que faz as nossas igrejas efetivamente estarem lotadas? Com a palavra aos saudosos puritanos, que diziam o seguinte: ponha um homem cheio com o Espírito Santo para arder em cima do púlpito, e os pecadores haverão de lotar as igrejas para ver esses homens queimar. Nós precisamos desesperadamente de homens que não temam a mais nada, senão pecado, e que não amem a mais nada, senão o Senhor. Homens cheios com o Espírito Santo, porque homens cheios com o Espírito Santo possuem todo o poder de pregar uma palavra que é suficiente, e essa palavra suficiente haverá de nortear as nossas vidas, até que finalmente Ele venha. Até que finalmente Ele venha. Amém, irmãos? Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração, e que nós possamos compreender que sim, a palavra de Deus é suficiente. Através da suficiência das Escrituras, Deus esclareceu os discípulos de Emaús, e esclareceu a todos os demais, esclareceu aos nossos antepassados e tem nos esclarecido hoje, porque a palavra é suficiente. Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. Muito obrigado pela honra de participarmos de mais uma conferência teológica. Muito obrigado, ó Deus, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor nos reuniu aqui. E nós pensamos ao longo de todo o final de semana acerca das sublimes características da Tua palavra. Obrigado porque nós entendemos que o Teu Espírito, em graça e em misericórdia, pôde escrever sobre as tábuas de carne do nosso coração, de modo que uma vez que a Tua palavra se encontra efetivamente em nosso homem interior, dentro de nós, a iluminar a nossa mente, nós teremos melhores condições de servir ao Senhor, de expandir o Teu reino, de manifestar a Tua glória. Muito obrigado por todas as experiências que vivemos aqui à luz da Tua palavra. Muito obrigado porque ela permanece sendo coluna e baluarte da verdade para nós que somos o Teu povo, a Tua greia, a Tua noiva, a Tua igreja. Oh meu Deus, muito obrigado porque entendemos que a Tua palavra é suficiente. É assim que nós oramos e por tudo mais agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Ele assim nos permitir.